Então nós vemos a seriedade. A nossa carne, ela não coloca seriedade nas coisas espirituais. A Bíblia diz que a nossa carne, ela milita contra o espírito. Quando Deus envia uma voz, eu sou uma voz falando com você. Pense em mim como uma voz, não como uma pessoa. Não considere a minha pessoa, Meli. Considere o que eu estou falando. E eu espero diante de Deus não ser como os fariseus. Ao ponto de Jesus falar, faça o que ela fala, mas não imite o estilo de vida dela. Por quê? Porque o estilo de vida envolve toda uma vida de renúncia. E era isso que Josué estava alertando. Mas Josué, ele significava o Deus que traz salvação. E através de Cristo Jesus, nós temos salvação. Vamos ler o texto base para esta aula, para esta conclusão e entrarmos no acesso para a nova realidade em Cristo. Está lá em Hebreus 10, nós vamos ler do 5 ao 18. Diz assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, veja, ao cosmos, a este sistema, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. É Jesus falando. Lembra que Josué tipificava Jesus. Jesus é o original, Jesus é a profecia cumprida. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos, pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: esta lei era a lei a qual Josué se referia. É muito difícil seguir o Senhor, cumprir todos os princípios dele. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade fomos santificados. Vou ler novamente. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Que primeira vontade? Qual era a primeira vontade e qual é a segunda? Veja, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, o dele próprio, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, eu e você. O Espírito Santo nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Preste atenção, porque esse é um texto base para nós. Diz o Senhor: porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. 18. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Josué, ele era a tipificação da terra prometida. A terra prometida hoje para nós começa, a minha e a sua terra prometida, começam numa obra que Cristo fez primeiro. Jesus veio obedecer à direção de Deus quando ele esteve em carne. Se você ler nos evangelhos, Jesus obedecia uma direção que muitas vezes confrontava a lei daquela época.
O que esse texto quer dizer? Jesus obedeceu toda a lei no corpo dele, porque ele não pecou. A Bíblia diz, dá relato que ele foi tentado em todas as coisas e não pecou diante de Deus. Mas ele estabelece uma nova lei chamada graça. Por meio do seu sangue, da sua oferta, da sua vida, nós não conseguíamos. Por isso que Josué disse, é muito difícil servir ao Senhor. Vocês têm certeza do que vocês estão falando? A lei, o que fora impossível para a lei, agora é possível por meio da obediência de Cristo, porque ele obedeceu no meu e no seu lugar. Veja, os princípios, nós vamos agora aprender princípios e chaves, e talvez você já saiba esses princípios e essas chaves, mas você vai se lembrar. Esses princípios te livram. A palavra livramento significa salvação. Te livram do mundo, te livram do pecado, te livram dos seus inimigos espirituais e daquilo que impede você de viver a identidade espiritual. O que você vai aprender neste módulo, a começar pelo verdadeiro arrependimento, e você vai entender que o arrependimento não é só um remorso, um choro, por causa de algo ruim que você cometeu, por causa da tua carne pecaminosa. Você vai aprender que essas chaves e princípios te tiram da influência de Satanás através desse século, te purificam do pecado, te conectam novamente a Deus. Essas chaves te devolvem autoridade e governo, te garantem vida abundante aqui e vida eterna através da salvação por meio do sacrifício perfeito de Cristo. Essas chaves te darão ferramentas espirituais e compreensão para você andar legalmente nesta terra como um filho de Deus e como um representante de Cristo. Te ensinarão a governar sobre o pecado. Não só te livra da escravidão do pecado e do diabo, mas também governar sobre a carne, o diabo, sobre o sistema, te tirando da escravidão hipnótica mental. Você entenderá o propósito da sua existência, e eu estou criando propositadamente uma expectativa em você, e você terá clareza de como o céu pode vir para a terra. Lembra a oração de Jesus? Que seja feita a tua vontade na terra como nos céus. E Jesus orava o tempo inteiro, eu não vim fazer a minha vontade, mas a tua. Era como ele operava o céu na terra, fazendo a vontade de Deus. Você vai ter uma clareza de como a sua vida expressa o céu nesta terra. E você entenderá como os montes de influência dessa terra podem ser redimidos, alterados pela influência do reino de Deus. De maneira intencional, nós vamos falar de como a redenção dos 7 montes acontecem através de mim e de você, depois de nos identificarmos com Cristo e recebermos conhecimento da nossa identidade nele, que é o propósito central deste curso. Então vamos lá, arrependimento. O perdão de Deus e a salvação por meio de Cristo Jesus. Qual é o propósito disso? É eu ir para o céu só? Não, é acesso a uma nova realidade. Nós vimos aqui que assim como Josué entrou na terra prometida por meio de Cristo, hoje a continuação daquele texto é Hebreus 10, o que era, leia Josué 24 e leia Hebreus 10 inteiro. Mas vamos ler só um pedacinho do 19 e do 20. Portanto, irmãos, olha a nossa terra prometida aqui. Temos plena confiança para entrar na terra prometida? Não, olha a nossa terra prometida. No Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus.
Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. A palavra de Deus. O que é o arrependimento? É um remorso? Sim. É uma instrução, é uma obra do Espírito Santo. O arrependimento ele só acontece quando a obra do Espírito, quando um toque do Espírito atinge o coração do homem. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Bill Johnson, num dos seus livros, ele diz assim: arrependa-se e veja. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que por meio do processo de arrependimento, você vai ver algo novo. Os seus olhos serão abertos de uma maneira sobrenatural. Ele também menciona, ele faz essa ênfase. Arrependam-se. Não, muitos cristãos se arrependem e ficam ali na porta do céu batendo: eu quero entrar no céu. Eu quero entrar no céu. Eu quero ter. É aquela esperança de uma vida vindoura. Não. Arrependa-se, veja, entre e usufrua, se deleite e descanse numa vida que tem para você hoje. A definição, nós já falamos isso no começo para você entender, mas hoje, veja, a definição do dicionário da língua portuguesa diz que arrependimento, se arrepender é mudar o meu parecer e o meu proceder. Me arrependi, não vou mais fazer isso. Me arrependi, não vou mais falar isso. Me arrependi, não vou mais pensar dessa maneira. Quando eu me arrependo de um caminho que eu estou traçando, o que eu faço? Eu dou meia volta e volto por onde eu fui. Me arrependi de vir por aqui. Voltando, eu dou meia volta, eu dirijo de maneira contrária. É uma mudança de 180 graus. 360 eu volto para o mesmo lugar, mas 180 eu volto completamente. Eu estou indo por um caminho, me arrependi, eu volto. É um retorno, mas é um retorno do caminho só para eu voltar ao mesmo lugar? Não, é um retorno e uma implementação de algo novo para eu atingir um outro alvo de outra maneira. No grego a palavra significa metanoia. E ela significa literalmente mudança de mente. E não tem como a gente falar de arrependimento e não lembrar daquele texto que está lá em Romanos 12:2. É a continuação do rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Romanos 12:1 e 2. Que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha a mentalidade. E não vos amoldeis a este século ou a este mundo. Não vos conformeis aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o arrependimento é o começo de uma transformação. É a porta de entrada para o perdão, mas também para o recebimento de uma nova vida. Essa nova vida é um pacote completo que nós recebemos, chamado salvação. A palavra salvação é um pacote completo. A salvação ela é extraordinária, ela não é só a sua ida para o céu, já falamos disso. É um ticket que te dá um ingresso com direito a muitas coisas. Duas palavras-chave envolvem a palavra salvação. No Novo Testamento, uma palavrinha chamada sozo, no grego, e outra chamada sotéria. Para que eu quero saber disso? Porque a palavra traduzida para essas duas palavras, quando vem para a nossa língua, envolvem libertação, salvamento, cura, preservação, libertação de um perigo iminente,
libertação de maldição por meio do pecado, libertação de opressão. A salvação é um pacote completo, você é liberto. Quando diz que Jesus morreu pelos seus pecados e te salvou do mundo, do pecado, do diabo, desta mentalidade e ainda te transfere para o céu. É uma vida abundante até a vida eterna. É uma vida abundante que me toca e começa a transformar todas as áreas da minha vida até a vida eterna. E hoje eu te convido, vamos nos arrepender em todas as áreas das nossas vidas? Você quer se arrepender em todas as áreas da sua vida e usufruir da salvação? Na próxima aula, vamos entender melhor o arrependimento. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.